Talks, o bate-papo sobre confiança e estratégia que gera resultado para o seu negócio. Olá, eu sou Vanessa Martins, Head de Marketing aqui na Conf, o ecossistema de confiança do mercado digital. Estamos aqui hoje para falar da IA, dados e diversidade. O futuro só faz sentido se for para todo mundo. E para falar desse assunto, óbvio que eu trouxe um colega daqui da Conf. A gente está no evento da IA Brasil, ao vivo aqui, acontecendo. E eu trouxe um colega que eu gosto muito, que acabou de chegar na Conf, mas com certeza você conhece se você for do mercado digital. Seja bem-vindo, Lucas Sacramento. Obrigado, Van. Vai ser bem bacana esse papo. Pontos importantes aí de dados e diversidade para a gente abordar. E vamos ver o que a gente entrega para a galera aí em poucos minutos. Boa! Lu, a gente fala bastante aqui na Conf de democratizar os dados, principalmente quando a gente fala desse acesso para os empresários e para todas as pessoas, né? Não só de democratizar dados, a gente também está falando de inteligência artificial e como o mundo observa a tecnologia, a diversidade. Como que é para você, que já foi, né, já está nesse mercado digital há tanto tempo, quando a gente fala de democratizar, de trazer diversidade para esse mundo da tecnologia, como é que você enxerga esse movimento? Obviamente é algo que falta bastante. Quando a gente fala de tecnologia e literalmente dependendo dela, mas falando especificamente de inteligência artificial, a solução ela é democrática, mas quem utiliza, quem aplica, não trata isso de forma democrática. Ou seja, é interessante que a gente leve esse conhecimento e essas soluções para as comunidades, para ONGs e para que a gente desenvolva essa galera, porque são soluções gratuitas. Então, são soluções onde as crianças, os jovens, enfim, de periferias, eles conseguem criar, seja o que for, da ideia deles, a partir de uma solução gratuita. Aí é diferente, se a gente tem algo mais robusto, etc., as empresas podem apoiar nessa democratização. Legal. E é bem interessante isso que você trouxe, porque você que está assistindo a gente deve saber que o AI Brasil Experience é um evento que foi criado exatamente com essa intenção de trazer muitos públicos, diversos públicos, num ingresso bem acessível, né? Aqui a gente está falando com pessoas da educação, de todas as áreas, né? Exato. Saúde, marketing, varejo. Então ele já tem esse objetivo de democratizar a IA para esses públicos e todos os públicos em geral. Mas a gente ainda tem um olhar, e tem uma discussão muito interessante já rolando, do quanto a inteligência artificial também acaba sendo enviesada, indo para um caminho único. Como é que para você, como executivo, né, quando a gente fala de usar a inteligência artificial, por exemplo, para criar negócios, para desenvolver um produto, como é que você vê isso com a falta, né, de diversidade que a gente acaba encontrando? É interessante, porque se a gente olha nas redes sociais, se a gente olha em diversas áreas da sociedade, a gente já vê a inteligência artificial sendo aplicada, inclusive canais de religiões de matriz africana e diversos outros canais já aplicam a inteligência artificial de uma forma muito positiva, entregando uma mensagem como se fosse um sacerdote falando com aquele seguidor. Mas não só isso, eu acho que a gente precisa deixar a solução ou educar melhor quem utiliza a solução de forma mais democrática, de levar literalmente isso, expandir esse conhecimento que a gente tem. Isso aqui eu estou falando da gente. Sim, sim. Levar esse conhecimento para as pessoas para que elas consigam, de fato, colocar a criação em prática. E a gente está falando de Brasil, né, Lu? E quando você fala de Brasil, não tem como não falar de Brasil e de diversidade, Sim, do povo exato. negro, das pessoas diversas, enfim. Eu até acho interessante que você estava falando, eu lembrei de diversas vezes eu tentar fazer posts pedindo a diversidade para a IA, e primeiro que ele me bloqueia quando eu sou muito específica, né, porque eu não posso falar palavras específicas, mas ao mesmo tempo, quando eu peço diversidade numa foto da IA, ele não me traz a diversidade que eu quero ver, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. É interessante porque lá atrás tudo é feito por pessoas, né?
Então a gente vê que dentro da solução ainda falta um pouco de democracia. A gente sabe do que a gente está falando. Quando falta, e a gente tem que lembrar disso. É importante a gente falar disso numa empresa de tecnologia. Por trás da tecnologia estão as pessoas. Existem pessoas. E é interessante falar para vocês que a diversidade que tem na Conf, vocês não fazem ideia. Então, eu acredito que mais 60% da empresa não mora em São Paulo. E, gente, é realmente diverso o negócio aqui, é bem bacana. E diversidade de cultura, diversidade de... Quando a gente fala de uma empresa de tecnologia que está trazendo pessoas de diversos lugares, você tem cultura diferente, você tem, né, visões diferentes, discussões diferentes. Então, é importante a gente sair também das bolhas da tecnologia. Exato. Né? As bolhas da tecnologia tem que ser daquela cidade, tem que ter estudado naquele lugar. Então, é legal levar essa mensagem para as empresas que estão buscando profissionais na área de tecnologia. Onde encontrar esse profissional? Que tal um profissional que você não imaginou, num local que você não tinha imaginado, exatamente, que ele poderia ter estudado? Então, abrir para esse mundo diverso também, né? Trazer essas pessoas é importante. E, Lu, me fala de você, quando você olha para esse mercado, agora falando de e-commerce, inteligência artificial para o e-commerce, é algo que está sendo bem aplicado, o pessoal está usando bem, como é que está? Van, sendo bem sincero, nas conversas que acontecem entre head de e-commerce nos eventos, esse assunto é sempre uma pauta, mas quando a gente olha para o e-commerce é algo que ainda não está aplicado. O bacana é que a gente traz algumas soluções para o mercado que utilizam de inteligência artificial e ainda assim existe um certo receio na aplicação disso dentro dos e-commerce. Eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho para o que a Neotrust, para o que a Conf, para o que a After Sale vem fazendo, e não é porque eu estou aqui, mas a gente precisa olhar com muito carinho para isso, porque a gente tem dados que vão potencializar os negócios. Então a gente não fica preso a dado interno. Os nossos dados são democráticos, são dados do mercado. Então acho que é interessante a galera dar uma olhada, porque provavelmente o head diz não e o board quer dar uma olhada nessa solução. Legal. A gente só começou esse papo porque tem muito assunto e eu quero já te agradecer, Lu, pelo seu tempo, por ter trazido temas tão importantes e tantas coisas legais para a gente falar. A gente vai continuar, foi só para deixar aquele gostinho para vocês. E se você ainda não conhece a Conf, entra no nosso site, conheça o nosso ecossistema, siga as nossas redes. Tem muito conteúdo depois desse evento que vai entrar aí na sua rede social, acho que você vai gostar de acompanhar. E como o Lucas falou, os nossos dados são de verdade. A gente pega a venda que acontece, não é análise, não é possível, aconteceu. Então a gente sabe a pessoa de verdade que está por trás dos dados que a gente lê. Então quer saber mais, quer entender mais as nossas soluções? Vem para a Conf.